Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto módulo do curso Inteligência Artificial aplicado para a empresa. Caso você não acompanhou os módulos anteriores, é importante que você acompanhe para você entender o que vamos falar neste módulo. Hoje falaremos sobre implementação e ROI, como levar a IA para dentro da sua empresa e que isso impacte de forma positiva na sua receita. Primeiro, a gente pode começar o framework de priorização, que é entender qual é a frequência que as tarefas são executadas em sua empresa, se é diariamente, semanalmente ou se é raramente. E os riscos de erro. Se a IA entra nessa tarefa, o impacto é baixo, só vai gerar um retrabalho, ou é médio, afeta um cliente, ou pode ser alto, uma consequência jurídica ou financeira. Além disso, uma zona ideal para você começar é alta frequência, ou seja, precisa executar várias vezes, e baixo risco de erro, só vai me gerar um retrabalho, que são as tarefas onde você ganha velocidade e produtividade sem expor a empresa. Primeiro, vai testando aos poucos, antes de você colocar a IA para fazer uma tarefa mais complexa. Então, um exemplo disso é, eu tenho que analisar os relatórios semanalmente, isso me leva 40 horas. Você pode treinar um chat para que ele analise para você esses relatórios e você pode mudar os dados do seu cliente para uns dados fictícios, ou seja, ele não vai gerar para você um problema grave e vai economizar para você tempo na sua equipe. Como calcular o ROI de um projeto de IA? O ROI ele não é apenas o dinheiro economizado, é também o tempo liberado à sua equipe. Uma fórmula básica para apresentar para um sócio ou para a diretoria é mapear a tarefa atual, quantas horas por semana, quantas pessoas envolvidas, qual o custo, hora média dessa pessoa que está realizando essa tarefa. E estime o ganho que IA. Se a IA reduzir o tempo dessa tarefa em 60%, qual é a economia semanal em horas? E multiplique esse valor pelo custo hora. Alguns custos da solução, por exemplo, assinatura de ferramenta, tempo de configuração e treinamento do time, você tem que levar em consideração também. Depois você calcula o payback, que é em quantas semanas o ganho cobre o custo. Vamos dar um exemplo para que seja mais claro. Uma empresa com três pessoas que gastam 4 horas semanais para consolidar relatórios de venda. O custo médio é de R$ 50. O custo total semanal é de 600. Com automação usando o Make mais um LLM, o processo cai para 30 minutos no total. Ou seja, uma economia de R$ 570 semanais. Uma assinatura do Make Pro custa R$ 250 no mês. Então, o payback é em menos de 2 semanas. Então, para você calcular, é interessante você pegar a tarefa de uma maneira mais simples. Você pega a tarefa, vê quantas horas. Quantas pessoas você precisa para fazer essa tarefa? Qual o salário dessa pessoa? E aí você divide o salário dela por 30, que é a quantidade de dias, e também por horas. Se ela trabalha 8 horas, você pega o valor desse dia e divide por horas. Se ela gasta 3 horas para fazer isso, você multiplica o valor da hora dela mais do valor do tempo de atividade. E assim você consegue ter uma ideia de quanto tempo você está gastando e eliminando essa tarefa, o que essa pessoa poderia estar fazendo para estar agregando dentro da sua empresa. Um outro exemplo para você fazer é no comercial e vendas, com prospecção de pesquisa de contexto de cliente, geração de propostas comerciais, análise de pipeline, respostas a objeções e script de abordagem. Você pode partir desses princípios que são mais simples, onde você não vai ter tanto risco utilizando a IA. Você pode fazer também no RH e gestão de pessoas, porém tomando cuidado e tendo uma avaliação de humano para que você não tenha dados enviesados, que você não perca profissionais que sejam qualificados para algum erro que a sua ferramenta vai estar te passando. Deixamos para vocês alguns diagnósticos por área que você pode estar fazendo teste, como resumo de relatório ou revisão de contrato, também com operações e documentação de processo. Você pode fazer o teste aí na sua empresa, lembrando que é interessante você fazer com áreas que sejam com menos riscos primeiro, para que você veja a evolução da IA, claro, com uma pessoa acompanhando o resultado dela. E para a atividade do módulo 4, você vai preencher uma tabela para a sua empresa, pode ser no papel ou numa planilha, onde você vai ver o processo, a área, a horas semanais, o risco de erro e também a prioridade, se é uma prioridade alta para a sua empresa, se é uma prioridade baixa. E com isso você calcula o tempo de hora e também o quanto você está gastando com essa tarefa.
Caso você queira aprender mais sobre inteligência artificial e ferramentas que podem otimizar e melhorar a sua empresa, nos siga nas nossas redes sociais. Até o próximo módulo.